que o Senhor nosso Deus, que esse Jesus em quem nós cremos e que transforma as nossas vidas, que o Espírito dele, que o Espírito Santo nos ilumine e nos ensine enquanto nós meditamos na palavra dele. Senhor, ensina-nos. Tu és o ensinador das nossas almas. Nós amamos a tua presença, Espírito Santo. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Texto para hoje, Salmo 34. Pedro fala desse salmo na sua segunda carta, a primeira, quase 1000 anos depois de Davi tê-lo escrito. Davi escreveu esse salmo, e é uma situação bem peculiar que Davi escreve esse salmo. Recentemente ele já tinha entendido, que Saul tinha inveja dele, que Saul queria matá-lo. Saul, por inveja, ele começa a se levantar contra Davi, e realmente o coração dele, em pouco tempo, quer acabar com a vida de Davi. E é ali que começa essa história, que Davi faz uma aliança com Jonatas, que é filho de Saul, e Saul diz abertamente para Jonatas, seu filho, diz: olha, enquanto Davi viver, você nunca será rei. E é nessa situação que Davi foge, ele precisa sair fugido, vai lá para o sacerdote Aimeleque, come lá os pães da preposição, que são os pães que eram colocados no altar lá, e se esconde, por fim acaba se escondendo numa cidade chamada Gate, onde o rei era Abimeleque. Acontece que Gate é uma cidade filisteia, povo filisteu que Davi tinha acabado de matar o Golias. Provavelmente ainda ele entra nessa cidade carregando a espada de Golias com ele, porque quando ele passa lá no sacerdote, lá no Aimeleque, ele pergunta: e tem alguma arma aí? Nós só tem a espada do Golias que tu matou, está aí atrás pode levar se quiser. E ele leva, e depois ele vai parar em Gate. Aí tu imagina tu entrando numa cidade onde todo mundo sabe quem tu é, é óbvio que eles pegaram Davi e levaram para o rei e disseram: cara, esse aqui é o Davi, esse cara aqui é aquele que eles falavam, que o povo gritava: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aí o Davi se faz de louco, chega lá na frente do rei babando, se faz de maluco, e por uma graça e uma misericórdia de Deus, o rei diz: esse cara está louco, vocês não estão vendo? Já tem louco que chega em volta de mim, leva esse cara daqui. E aí Davi se safou daquela. E é nesse contexto, quando ele sai dali, o título do salmo mesmo diz, que é quando ele sai daquela situação, diante do rei Abimeleque, que poderia, provavelmente ia mandar matar ele ali, porque ele estava sozinho, sem ninguém, que ele escreve o Salmo 34. E ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Começa com gratidão. Bendirei o Senhor em todo o tempo, tempo bom ou tempo ruim. Davi acabou de sair de uma situação
de general de guerra de Saul, e Saul tinha botado ele naquela posição para ver se ele morria na guerra, né? Mas, como Deus estava com ele, ele vencia todas as batalhas e ia de melhor em melhor. O cara só melhorava, né? Até que um dia Saul não aguentou mais e disse: vou matar esse cara. Essa era a situação. E aí ele sai fugido, com a ajuda de Jonatas, filho de Saul. Mesmo nessa situação, ele dá uma chave de como que o cristão se comporta, como que o cristão reage. Ele diz: eu bendirei o Senhor o tempo todo, e o seu louvor estará nos meus lábios. E as pessoas vão ver isso. As pessoas humildes de coração, elas ouvirão isso e se alegrarão. As pessoas vão ouvir isso e se alegrarão. Gente, isso está falando no exemplo que ele entende que ele precisa ser. Essa semana uma pessoa que trabalha com a gente, ela vem de uma outra cidade, começou a trabalhar na empresa lá faz um bom tempo já, e era bem perdidinha assim. E essa semana ela foi promovida de cargo. Ela mandou uma mensagem e disse: eu prometo que eu não vou. Eu cheguei aqui numa situação muito difícil, eu passei por coisas muito ruins, passou por uma separação, mas hoje eu estou reconstruindo a minha vida. Hoje eu estou construindo um lar de paz, de respeito, e eu prometo que eu não vou decepcionar as pessoas, mas principalmente que eu não quero decepcionar Deus. Nunca falei nada para essa menina, talvez 2 ou 3 palavras. E ela disse que é pelo que vocês fizeram por mim, sempre me ajudando e me apoiando, acreditando em mim. O maior serviço que a gente pode prestar para Deus é aquilo que a gente faz pelos outros. Sabe, alguém que aprendeu a amar e respeitar a Deus sem ouvir uma pregação, mas vendo que tinha ali pessoas ajudando incondicionalmente, fosse ela quem fosse o comportamento dela bom ou ruim, tinha gente ali apoiando ela. A vida dela mudou. Isso alegrou muito meu coração, porque eu tive certeza que, Senhor, é aquilo que a gente vive, é o exemplo que a gente dá, é aquilo que a gente faz. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não é regra. O comportamento dela mudou ao longo desses anos. Davi, naquela situação, ele está tão feliz que ele diz assim: engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma só voz, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A gente precisa se colocar no lugar desse sujeito, do Davi, naquela situação. Ele está sendo perseguido pelo rei. Tem um exército atrás dele. Vai se esconder numa cidade onde só tem inimigos. Ele não tem ninguém.
Ele me livrou de todos os meus temores. Tudo aquilo que eu tinha medo não aconteceu. Porque o Senhor não deixou. A gente já falou que a maior parte dos nossos problemas, eles não acontecem. Só acontece aqui, ó. A gente sofre, né? Eu imagino que Deus deve, o Senhor, quando Davi se faz de louco na frente do Abimeleque lá, o Senhor deve ter achado isso muito cômico. Porque eu não creio que era para Davi fugir desse jeito, que nem um rato, né? A ponto de se esconder na casa do inimigo. E a gente não pode olhar para aquilo ali, para um sujeito se fazendo de louco para sobreviver, para não ser morto, e entender que Deus aprovou aquilo. Sabe, o Senhor fez ele passar por aquela situação de vergonha, provavelmente porque ele fugiu, porque ele teve medo. E aqui ele chega e ele reconhece: nada do que eu pensei, nada do que eu temia, não aconteceu. Entende? Ele teve que se passar por ridículo, porque fugiu com medo. Verso 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai-o quer dizer conhecei-o. Conheça a vontade do Senhor, e vocês não vão precisar passar a vergonha que eu passei. Quando a gente foge, é porque a gente não conhece o nosso Deus. Quando a gente acha que a gente tem que usar de alguma artimanha para sobreviver, né? Ou para sair de uma determinada situação, ou para conseguir alguma coisa, não é de Deus. Aqui Davi caiu em si e disse: vocês precisam conhecer a Deus, vocês precisam conhecer Ele para não passar vergonha. Só passa vergonha quem quer. Aqui ele está fazendo uma menção: sereis iluminados, né? Aquele que vê o Senhor, né? É uma menção isso aqui a Moisés, que vê o Senhor, né? E o rosto dele se ilumina, né? Aqui para a gente traduzir para os dias de hoje: conheça o Senhor, contempla o Senhor. O que é contemplar? Observa, olha, veja, olha para Jesus e tu vai ser iluminado. O que é esse iluminado? Você vai ter conhecimento, vai ter entendimento. Como é que é isso na prática? Olha, começa a pensar igual Jesus pensa. Isso é transformação de mente. E aí, o que eu tenho medo que vai acontecer não acontece mais. Eu não preciso mais me envergonhar para sair dos meus problemas, porque eu conheço o meu Senhor. Amém. Eu sei quem Ele é. Glória a Deus. Davi está falando disso. É engraçado como a gente vê essas coisas e a gente passa desapercebido, né? A gente às vezes lê e não entende. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Bonito. Gloriar-se-á do Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo a todos, e engrandecerei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais passará vexame. Vocês nunca vão passar vergonha. Só que quando a gente lê só desse jeito, é verdade.
verdade? Mas fica difícil de entender, não é verdade? A gente precisa se botar no lugar de quem escreveu, pedir para o Espírito Santo, deixa eu entender o coração de Davi quando ele escreveu isso. E aí a gente começa a enxergar a situação que o cara estava, e aí a gente começa a entender que quando ele escreveu isso aqui, ele caiu na real, ele caiu em si, ele entendeu quem é o Deus dele. E não é só Davi. Se a gente olha, foi Elias, né? Fugiu quantos quilômetros? Correu, né? Quando ele fugiu da Jezebel, né? Vocês lembram disso? Né? Ei, o senhor para aí no caminho e diz: come um negócio aí, Elias, porque a viagem é longa, até onde tu pretende ir, ele vai, né? Aí quando está escondido na caverna lá, o que está fazendo aqui? Volta. Não era para fugir. Contemplai-o e sereis iluminados. Iluminados de quê? De conhecimento do Senhor. E isso vai te dar discernimento, calma, controle, domínio próprio, porque tu conhece o teu Deus. Tu não vai mais sair por aí agindo que nem um louco para resolver teus problemas, né? Ou achando que tu brigando, ou discutindo, ou impondo o teu direito, tu vai resolver o teu problema. Ou ainda, né, usando de algum tipo de artimanha, né, como Davi usou. Não precisa. Seja iluminado. Verso 6: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações, o livrou de todo o seu cansaço, de toda a perturbação, de tudo. Quando ele escreve isso, ele deve ter sentado, era um momento de muita paz. Porque ele não está dizendo, mas ainda ficou isso, ainda tem aquele outro problema, ele entendeu quem é Deus. Não é que os problemas acabaram, mas a paz chegou. Não tem mais tribulação, porque a paz, o conhecimento, o iluminar de Deus, o ver Deus, mudou a mente dele. É como o seu João disse, Deus está olhando para a nossa vida e é 10 minutos, não é nada para ele. Sete, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Grava isso, nós precisamos gravar isso no nosso coração. O anjo do Senhor, aqui é o próprio Cristo, o próprio Filho, o próprio Jesus. Davi está dizendo, esse cara está acampado em volta daqueles que o amam. Acampado ele dorme em volta de mim, ele acorda em volta de mim, ele tem um acampamento me cercando. Mas é assim que eu vivo todos os dias da minha vida? Eu tenho certeza de que o anjo do Senhor se acampa à minha volta? Quantos medos a gente tem, né? Quanta coisa a gente pensa que a gente não vai vencer. A gente precisa aprender a olhar em volta e ter a certeza de que o anjo do Senhor está acampado à nossa volta. Ele é proteção, ele é guarda, ele é de dia e de noite, ele está ali, gente. De repente, Davi cai em si e ele começa a perceber essas verdades. E isso muda o destino de Davi. Se isso aqui não acontece, Davi ia ser provavelmente um eterno fugitivo. Ia viver fugindo.
vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esse provai aqui, no texto original, a palavra em hebraico é literalmente experimenta. É o mesmo provar que eles usavam para experimenta essa comida, põe isso na boca, veja, olha como é bom. Aqui ele está nos propondo e dizendo assim: experimenta viver com Deus, experimenta acreditar que o anjo do Senhor está acampado à tua volta, experimenta contemplar o Senhor e deixa Ele te encher com o conhecimento dEle. Onde o conhecimento dEle é como conhecer Ele, conhecer a vontade dEle para a tua vida. A gente vive às vezes e a gente reage e age nessa vida como se a gente fosse uns perdidos, né? Não tem Deus, não tem Pai, não tem coisa nenhuma, nós estamos soltos no mundo e nós temos que se virar, e temos que conseguir, temos que trabalhar, Não é assim que a gente se comporta às vezes, irmãos? Davi está dizendo: experimenta acreditar nesse Deus que eu acredito, experimenta confiar nele, experimenta buscar conhecê-lo, e vocês vão ver que ele é bom. É muito bom. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, ou que procura refúgio nele. Está com medo, está preocupado, está cansado, está desanimado, está aborrecido. Onde é que tu vai buscar refúgio? É muito fácil a gente buscar refúgio aqui, né? No nosso braço. É buscar ajuda no nosso próprio braço, no nosso intelecto, na nossa inteligência, naquilo que a gente acha que a gente tem que fazer. Porque senão não vai dar certo. Se eu não fizer isso, não vai dar certo. E o que Davi está nos dizendo é: olha para Jesus, conheça Jesus, conheça o teu Senhor, contemplai-o, aprende com Ele. Igual Jesus diz: aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde. Amém. Mansidão e humildade. Ele vai falar mais sobre isso. Temei ao Senhor, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos, ou os filhos dos leões, sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os leõezinhos, tem gente que defende a ideia que isso quer dizer os filhos dos poderosos. De repente pode faltar para eles. Mas aqueles que buscam o Senhor, olha o tamanho dessa promessa. Ele está dizendo: mas tu que buscas o Senhor, para ti não vai faltar nada. Amém. Então por que falta às vezes? Porque a gente não busca. A gente busca as coisas erradas. A gente busca solução para a nossa vida num lugar que não é o Senhor, que não é o conhecer o Senhor. E é muito normal e é muito comum. A gente olha para Jesus e para o que Jesus faria e a gente pensa: eu não, Senhor, aí não dá. A gente é preconceituoso, né? Parece alguém com cabelo diferente, né? Parece alguém com cabelo azul, cor-de-rosa, né? Jesus sentou à mesa com todo tipo de gente. E que tipo de gente nós achamos que nós somos? Se Paulo disse que ele era um estrume, um trapo de imundície,
sou o quê? Não dá para botar confiança, nossa confiança em riqueza. Esses dias eu falei de um sujeito aqui que é o primeiro trilionário do planeta, né? Trilionário em dólar. Lembra que eu falei isso? Essa semana deu um negócio lá, o cara perdeu o dinheiro, já não é mais. Deixou de ser trilionário em uma semana. A riqueza é assim. As coisas do mundo são assim. A nossa inteligência e a nossa capacidade é assim. Ela falha. Mas o Senhor nos diz: aquele que me busca, nada faltará. Nada lhe faltará. É o Senhor que está garantindo. É uma garantia. Então, quando falta, a gente vai dizer: o Senhor mentiu, ou a Bíblia está errada? Não. É a gente que está falhando em buscar a coisa certa. A gente precisa ser humilde de aceitar essa realidade. Às vezes a gente fala assim, tem um negócio, eu escuto muito, eu também já falei isso, eu estou fazendo tudo certo, por isso que a minha vida está dando errado. Porque o inimigo está se levantando. Gente, isso não é verdade. Isso não é bíblico. A promessa aqui é: me procura, me busca, e eu garanto. É o teu Senhor que está falando isso. Se o inimigo está triunfando sobre a minha vida, alguma coisa eu estou errando. E às vezes não é de propósito, gente. A gente faz porque não tem conhecimento. Por isso que Davi disse: contemplai o Senhor, conheça Ele, e o negócio vai começar a dar certo. É por isso que Davi fala em outra ocasião: sonda meu coração, Deus, porque se eu estiver errando em algum ponto, me fala. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? E aí, a partir do verso 11, ele começa uma segunda parte desse salmo, que são alguns conselhos. O Espírito Santo enche o Davi e ele começa a dar uns conselhos como se ele fosse um ancião, né? Alguém muito experiente da vida com o Senhor. Ele diz assim: vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Verso 12: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Perguntando de outro jeito: quem aqui gosta de viver e que quer viver bastante tempo feliz? Amém. Davi perguntou isso, né? Quem quer isso? Você quer viver bastante tempo e feliz? Mas só um louco que vai dizer que não, né? Olha o que ele fala. Verso 13. É isso que tu quer? Então refreia a tua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Controla isso aqui, Começa por aqui. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre o dominar a língua. E ele diz: tu quer viver muito tempo e tu quer viver feliz, começa controlando a tua língua. Cuidado com o que tu fala. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Faça o que é bom. Aprende lá em cima. Lembra que ele falou lá em cima? Olha, contempla o Senhor, conhece o Senhor. Conheça o que é bom. Faça o que é bom. E procura a paz. E aí ele reforça e diz: empenhe-se, esforce-se, persiga a paz.
Irmãos, a gente não pode, uma coisa que tira a felicidade da gente é a gente começar a viver em brigas, em contendas, em discussão de quem tem razão, de quem está certo. E às vezes essas discussões são até sobre igreja. Tem gente que entra numa disputa por causa da igreja A ou da igreja B, e ela é uma só, né? E sabe, e a coisa sai fora da conta. Quando a gente olha para Saul, presta atenção no Saul. Saul era um homem que Deus escolheu para ser rei de Israel. Primeiro. Mas o tempo vai passando e o coração dele vai se transformando, vai se distanciando de Deus, devagarinho. Por fim, no final das contas, Saul é um nefasto que chega aí consultar uma necromante, uma mulher que fala com os mortos. Sabemos que isso não é possível. Uma mulher que fala com demônios. Por quê? Sabe, aparta-te do mal e pratica o bem. Cara, fica longe das coisas ruins e começa controlando a tua língua, aquilo que a gente fala, né? É o que está no nosso coração. Não é isso que Jesus disse? A língua fala do que o coração está cheio. E aí a gente começa a entender mais ou menos qual que é um dos maiores problemas, por exemplo, da bebida. Porque o cara bebe demais, fala demais. Aí tudo que está dentro do coração vem para fora. E não vem coisa boa, né? Quem já bebeu sabe. Tudo lixo vem para fora. A gente perde a vergonha, perde a noção, né? Controlar a língua, portanto, é ter controle, é ter domínio sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que está no coração da gente. Se eu falo alguma coisa, se eu deixo escapar alguma coisa que está ruim, na hora eu tenho que pegar e dar uma revisão no meu coração, porque é daqui que vem. É dessas coisas que o Senhor está falando. Sabe, não é às vezes de uma brincadeira inocente que a gente faz, ou de alguma coisa que a gente fala, às vezes em vão, não é disso, é daquilo que vem daqui, ó, de dentro, do coração. E de repente a gente vomita. Né? De repente a gente fala para aquele irmão aquilo que a gente pensa dele, né? Ou aquilo que a gente deseja para ele, né? De repente sai. De repente não consegui segurar a minha língua. E ela falou do que o coração está cheio. Eu disse, domina a tua língua, domina teu coração. Os olhos do Senhor. Deixa eu dar mais uma ênfase nisso aqui, ó. Deixa eu reforçar isso. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la, esforce-se para viver em paz. Uma das grandes coisas, irmãos, é muito bom assistir pregação no YouTube, na internet, no Instagram, e sabe, cara, tem gente muito boa, né, pregando, e muito usada por Deus. Mas é importante, o que é importante vir na igreja? Que aqui tu vai aprender a viver em paz. Porque vai ter aquele irmão que vai passar e vai pisar na tua unha encravada, né? Pisa na unha encravada da gente, né? E a gente tem que perdoar. Eu tenho que viver em paz com esse cara. Aqui na igreja, na comunhão dos santos, é onde eu aprendo, onde eu exercito o quê? Viver em paz. Lembrem que isso é chave. Lembrem que isso é chave para a gente viver muito e viver feliz. Foi isso que Davi perguntou no começo. Vocês lembram disso? Quem quer viver muito tempo e viver feliz? Controla a tua língua e empenha-te por viver em paz. Não briga com ninguém, não arruma confusão.
olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Por que fazer isso? Por que viver em paz? Por que ser justo? Por que ser honesto? Por que confiar no Senhor? O que é um ser justo aqui? É crer que a justiça a Deus pertence, é Ele que vai fazer a justiça, não sou eu. A justiça não pertence a mim. Isso não é para o homem. O homem não é juiz de ninguém, ele é juiz das coisas, mas não de pessoas. Então nós não julgamos ninguém. Então, aquele que não julga, aquele que busca o Senhor, ele é o justo. Aquele que crê no Senhor, ele é o justo. E a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão abertos. É orar e Ele escuta. Porque às vezes a gente ora, e eu já ouvi muita expressão, e o teto está de bronze. Não passa. Deus está surdo? Aí é o diabo que está atrapalhando as orações, não está deixando subir. Eu não estou vivendo como um justo. Querem ver uma coisa? O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. O Senhor ouve o justo, mas aquele que pratica o mal, aqui praticar o mal é não ter a mente de Cristo, pensar diferente de Cristo, divergir de Cristo, agir diferente do que ele agiria. Davi nos diz que o rosto do Senhor está contra. Contra aqui é: eu estou aqui, o Senhor pega, vira para cá. Não quero. Você não vai me ver, você não vai me conhecer, não quero conversa contigo. Quando a oração não sobe, o problema não é de Deus. Quando a oração não sobe, o problema não é o diabo. Quando a oração não sobe, o problema sou eu. Eu preciso aprender isso. Eu preciso entender isso. Sabe? Porque aí a gente vai começar, a nossa vida vai ficar mais fácil. Entendeu? O negócio não está funcionando. Peraí, Deus. Me fala aqui o que eu estou, onde é que eu estou pisando na bola. Me ensina. Olha, o rosto dele está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Esse é o destino daquele que não teme a Deus. Vai ser esquecido. Vai cair no esquecimento. Não fica nada de bom. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Clamam os justos e o Senhor escuta e livra. Ele está dando continuidade à mesma pergunta, a resposta da pergunta de antes. Tu quer viver muito? Viva com justiça, viva como um justo, e você vai clamar e o Senhor vai responder. Basicamente é isso que Davi está falando. E o Senhor o livra de algumas tribulações? Não, de todas. Ele disse todas. Então a minha vida está atribulada, está difícil, o negócio não está funcionando direito? Será que eu estou agindo como justo? E será que eu estou orando por essas coisas? O Senhor, Ele te dá paz. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O que é um coração quebrantado, gente? Isso aqui é importantíssimo e é uma chave muito grande. A gente pensa às vezes quebrantamento, quando a pessoa desata um choro, essa é a parte que a gente vê. Mas é só isso. A palavra quebrantar vem literalmente de uma expressão que quer dizer quebrar, de fazer barulho. O barulho de coisas quebrando.
É mais ou menos isso que é a origem dessa palavra. Um coração quebrantado é um coração que perdeu, entendam bem? Perdeu a razão própria, perdeu o orgulho. Coração quebrantado é um coração humilde, que de repente entendeu que eu não sou nada, Deus é tudo, e aquilo que eu pensava da minha mente, do meu entendimento, está errado. Eu não tenho mais, por isso que eu falei, não tenho mais razão nenhuma. Ele tem razão. Aí é um coração quebrantado, humilhado, não no sentido ruim da palavra, mas humilhado, no bom sentido da palavra, humilhado diante do Senhor. Por isso que Davi tem essa alegria nesse salmo, porque o Senhor livra ele. E ele deve olhar para trás e ver o que ele fez, saiu fugido, se fingiu de louco. E quando ele vê que mesmo assim o Senhor livrou ele, ele se enche de alegria. Ele diz: o Senhor é muito bom, o Senhor é grande. Errei. Coração quebrantado é um coração sem orgulho, sem egoísmo. Não pensa em si próprio, pensa nos outros. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra. Mas o Senhor de todas o livra. O Senhor de todas o livra. Presta atenção, o Senhor não te livra de algumas aflições, Ele te livra de todas. Amém. Como que isso acontece? Porque eu não vejo isso acontecendo na minha vida, né? A gente está sempre preocupado com alguma coisa, com o tempo, com coisa demais para fazer. Não é verdade? Contemple o Senhor. Conheça o Senhor teu Deus. Às vezes o Senhor nos livra das nossas aflições, mas a gente fica pendurado nelas. A gente se pendura nas próprias aflições, sabe por quê? A gente não crê que o Deus de Davi, o nosso Deus, ele tem esse poder e ele tem essa intenção de nos livrar. E aí a gente fica amarrado no que ele porque vai dar errado, porque não vai dar certo, porque não vai dar tempo, porque não vai, né? Porque não vai funcionar, porque... Isso é um jeito miserável de viver. Eu não estou falando isso só para vocês, eu também tenho isso. É um jeito miserável da gente viver. Nós somos mais em Cristo. Ele é Deus. Ele mora aqui. Preserva-lhe todos os ossos. Davi profetiza sobre Jesus, o Cristo, na cruz. Nenhum deles sequer será quebrado. Verso 21. O infortúnio matará o ímpio. Presta atenção nisso. Na outra tradução, o mal acabará com o ímpio. Quem é o ímpio? O que não é piedoso. O que é piedoso? Piedoso é esse que faz isso que o Davi falou para cima aqui, ó. Que anda com Deus, que confia em Deus, que busca a paz, que trabalha pela paz, que se esforça em buscar a paz, que controla a língua, que ama o próximo, que faz aquilo que Deus pede para fazer, que não é nada demais se a gente for olhar. Aquele mundo de regras que a gente vê no Antigo Testamento, que não era. Quando o Senhor colocou os mandamentos, a gente já viu aqui outro dia,
o que tem a essência dos mandamentos é o amor. Só que o povo entendeu como regra, e eles começaram a cumprir aquilo como regra. O ímpio é aquele que pode até estar cumprindo a regra, mas ele não ama, ele não vive de verdade o Evangelho, ele não vive isso que Davi está falando aqui. Cara, confia em Deus, Deus vai te livrar de toda tribulação, de todo problema, nada vai te faltar. Contemplar e conheça Ele. Para que isso aconteça, você precisa contemplá-lo, precisa conhecê-lo. Se eu não faço isso, eu sou um ímpio. E aí Davi diz, olha, o infortúnio, nesse caso, é quase que o azar. Se eu não vivo assim, eu vivo à mercê do quê? Da sorte. Isso não é nada. Na outra tradução diz, o mal matará o ímpio. O mal que eu pratico, o mal que eu pratico é o que vai me matar. Eu gosto mais dessa tradução. Na tradução literal é bem isso. O mal matará o ímpio. O mal que eu pratico é o que me matará. É o que aconteceu com Saul. Lembra que eu falei que Saul, ele era um homem escolhido por Deus, e ele vai se afastando, e vai afastando, e vai afastando, e ele vai se tornando um sujeito mau, e vai, até que morre. Morre no meio da batalha. O próprio mal que ele pratica, e nesse caso é o andar longe de Deus, é o que mata Saul. É o que matou Sansão. Percebe? O mal, aquele ímpio, ele se mata sozinho. A gente, irmão, ele não pode se matar sozinho. A gente usa muito essa expressão hoje em dia, né? Às vezes dá um negócio errado para o sujeito que fala, se matou sozinho. É isso que a gente é acostumado a fazer. Nós precisamos parar de se matar sozinho. E os que odeiam o justo serão condenados. Os que odeiam o justo serão condenados. Os que odeiam a honestidade, os que odeiam a justiça serão condenados. Condenados a quê? Ao inferno, a viver longe de Deus para sempre. Davi termina dando um choque de realidade na gente. E esse choque aí é 660 volts. É pesado. Por quê? Ele diz assim, olha, os que odeiam o justo, o que odeia a justiça. Ele pode estar aqui se referindo ao próprio Cristo, porque Ele é o justo. Aquele que odeia os que fazem as coisas certas, aquele que odeia a forma como Jesus faz as coisas, ou seja, o que está moldado ao mundo, vai ser condenado, porque automaticamente essas pessoas elas vão rejeitar Jesus. E é muito mais sério isso do que a gente pensa. Olha um pouco, quando a gente fala da iniquidade, no fim dos tempos será revelado o homem da iniquidade. Vocês lembram disso? Iniquidade, formado por duas palavrinhas do latim, acho que é latim, não sei se é latim ou grego, não sei, não lembro. Do latim, in, que é não. E a outra, que eu não lembro o que é, mas que é a palavra igualdade. Não igualdade, desigualdade. Sabe, ela está no coração da humanidade, a desigualdade. Por quê? Porque qualquer que seja o regime, socialista, capitalista, no fim das contas o ser humano pensa em si mesmo. Vocês percebem isso? No fim a gente está lutando pela sobrevivência da gente, né? Aí no máximo eu tenho um filho aqui, um pessoal mais chegado, que eu quero que vá bem,
mas o resto do mundo eu quero que se dane. Acontece que quando o Senhor vir, Ele vem com justiça e com igualdade. Vem com um mundo, uma cultura de equidade e não de iniquidade. E aí todo mundo vem para cima, todos iguais. Mas aqui em cima, lembra? A gente falou disso no culto passado. Tem gente que não, aquele que odeia o justo, aquele que odeia isso, são pessoas que não vão aceitar essa ideia. Entendeu? Que eu não quero ser trilionário. Não estou falando desse sujeito, tá? Mas só estou usando como exemplo. Mas não quero que o Ivan seja. Entendeu? Porque para eu ser trilionário ele não pode ser, porque eu dependo de explorar ele. Entende? Então, por que eu disse que isso é grave? Porque esse tipo de pensamento, ele pode estar aqui, ó, guardado na nossa mente, entende? E ele só vai aparecer quando realmente a gente começa a crescer um pouco na vida, né? E a gente começa a ter umas coisas, e começa a ter uns funcionários, e começa a ter dinheiro, e começa a ter as coisas, e daqui a pouco tu já não se importa mais com aquele que está lá embaixo. Vocês entendem? E aí aparece o homem da iniquidade, o homem da desigualdade, tudo para mim e nada para vocês. Isso é antibíblico, é anticristão, é anticristo. E Davi diz que esse tipo de gente serão condenados por quê? Porque vão rejeitar o Senhor. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, e nenhum será condenado. Você que confia nele, que é servo dele, que age como ele, que contempla ele e quer se tornar igual a ele, você não será condenado, mas você viverá para sempre. Amém. Lembra, a pergunta é: quem quer viver muito e feliz? E Davi termina a resposta dele com aqueles que, resumindo, aqueles que amam Deus, aqueles que são servos de Jesus, aqueles que confiam nele, não serão condenados, viverão para sempre. É o que está intrínseco nessa palavra: não serão condenados, estarão com Deus para sempre. Que coisa extraordinária, gente. Aí, igual o seu João falou, 10 minutos é o que é essa nossa vida, e a gente bota tudo a perder. 10 minutos não fazendo o que Davi disse aqui, e eu boto tudo rio abaixo, e eu vou para condenação. E condenação é passar a eternidade. Na tradução literal, o tempo dos tempos sem fim, longe de Deus, sem poder prová-lo e ver como ele é bom. O não ser condenado, ao contrário, é provar de Deus todos os dias. Amém. Com toda a intensidade, com toda a plenitude, com tudo que Ele tem para nos dar. A gente não faz ideia do que é isso. Então, assim, ó, quando a gente for deixar a língua, né, perder o domínio da língua, o domínio da mente, o domínio próprio, deixar o Espírito Santo de lado e deixar a carne dominar a gente, pensa bem o que está em jogo. Pensa antes. Seja alguém que contempla o Senhor e que quer ser igual a Ele. É isso que a gente tem que aprender. E aí a nossa vida vai começar a funcionar. Vai ter tribulação? Vai. Vai ter aflição? Vai. Mas Davi falou ali pelo menos umas 4 vezes: o Senhor nos livra de todas elas. Basta clamar. Amém? Creia nesse Deus. Creia. O que Davi está dizendo é: acredite nele. Entrega a tua vida para Ele. Faça aquilo que Ele ensina, e eu garanto para vocês que vai dar certo. É isso que Davi está dizendo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a gente consiga. A parte mais difícil, escutar é fácil. A parte mais difícil é a gente viver isso. Que Deus, o Espírito Santo, que habita em nós, nos dê força,
nos capacite para que a gente viva isso. Se a gente viver isso, a gente vai ser uma igreja que vai chutar a porta do inferno, Eita, igual glória. fala a Bíblia. Arrombar o inferno, arrancar a gente lá de dentro. Entendeu? Vai fazer coisas que, irmão, vocês nem acreditam naquilo que a gente é capaz de fazer. Amém. Se a gente viver isso. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.